Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra deste domingo nos apresenta o tema da oração, de um modo mais preciso, da necessidade de nós rezarmos sempre e nunca desistirmos da vida de oração. Mas antes de entrarmos na liturgia da palavra, gostaria de apresentar rapidamente a importância de termos uma vida de oração, o que é a oração e quais os aspectos, as características da verdadeira oração cristã. Por quê? Porque infelizmente muitas católicas, muitos cristãos não rezam de uma forma correta, justamente porque não sabem o que é a oração e acabam rezando como os pagãos. Como que os pagãos rezam? Eles precisam de alguma coisa, de um benefício, então eles vão lá, fazem um trabalho, um ato mágico, entendeu? Para a entidade conceder aquilo que está pedindo. Se a entidade conceder, ele vai ofertar, vai oferecer algo para aquela entidade. Infelizmente, muitos católicos caem nesse erro. A pessoa está lá sofrendo, ela precisa de algum auxílio de Deus. Aí ela tem a coragem de falar: Deus, se o Senhor me der isso, eu vou te dar isso. Deus não precisa de nada que nós possuímos. Primeiro que tudo é dele, tudo foi ele que nos concedeu. Então, se nós não compreendemos de fato o que é a oração, nós rezamos de uma forma errada. Em vez de agradar o coração de Deus, nós acabamos ofendendo a Deus com os nossos pedidos. São José Maria Escrivá nos diz o seguinte: precisamos de uma rica vida interior, sinal certo de amizade com Deus e condição imprescindível para qualquer trabalho de alma. Então, em primeiro lugar, todos nós precisamos de uma vida interior. Vida interior significa viver nessa amizade com Deus. E o católico que não vive na amizade com Deus, aos poucos vai perdendo a sua fé, aos poucos vai perdendo o sentido da vida. A pessoa se esquece o que ela veio fazer nesse mundo e já não busca mais as coisas do alto, as coisas do céu, e sim as coisas da terra. Depois, como afirmou São José Maria, todo o trabalho que nós fazemos é necessário ter oração antes. Toda decisão que nós vamos tomar, nós precisamos rezar antes. Uma vocação, seja religiosa, o sacerdócio ou a vida matrimonial, se não tiver oração, não se sustenta, vai cair. Por isso que São José Maria Escrivá nos diz: santos sem oração não acredito nessa santidade. Eu me lembro, eu falei de manhã, a irmã da madre, a mãe da madre estava aqui presente na Santa Missa. Mas uma vez, ano passado, com nós padres, fomos participar de um encontro que a irmã Joana, lá do Carmelo, fez a colocação, nós dentro da capela e ela lá dentro da grade falando. Aí de repente a irmã falou bem assim: padre, vocês me desculpem, mas padre que não reza não é padre de verdade. Foi uma afirmação bem forte, mas a freira tinha razão. Padre que não reza não é padre de verdade. Cristão católico que não reza não é católico de verdade. Então é impossível acreditar na nossa fé se nós não rezamos. O que é a oração? Santa Teresa de Ávila, a santa que nós celebrávamos ontem, diz o seguinte: a oração não é mais nada do que um tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Isso é oração, é estar na presença de Deus. Por mais que você não tenha nada para falar, mas é estar na presença dele para ouvir o que Deus tem para falar. Então na oração não é eu que falo, é Deus que fala. Eu falo a partir daquilo que Deus colocou no meu coração. Isso é oração, viver na presença de Deus, viver nessa intimidade com Ele. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que nós não temos que rezar para convencer a Deus das nossas necessidades, até porque Deus sabe, mas nós temos que rezar para convencer o nosso coração do quanto que nós precisamos de Deus.
do quanto que nós precisamos da sua graça. Não podemos viver de costas para Deus. Então é para isso que nós temos que rezar, para estar com Ele, viver esse estado de amizade com aquela pessoa que nós sabemos que nos ama. Nosso pai, nossa mãe, o esposo, a esposa, os filhos, até podem deixar de nos amar e nos trair, mas Deus jamais irá nos trair. Deus jamais irá nos abandonar e esquecer de nós. E os aspectos da oração quais são? Primeiro, adoração. Então eu rezo para adorar a Deus. É bom destacar isso aqui exatamente para compreendermos. Depois, ação de graça. Domingo passado, que falava da gratidão. Eu rezo porque eu agradeço a Deus. Agradecer porque por tudo. O simples fato de você acordar hoje já é motivo para louvar e agradecer a Deus. Depois eu rezo a Deus para pedir perdão dos meus pecados. Todo dia, não é só na confissão, não é só no ato penitenciário. Todo dia na oração tem que fazer esse ato de humildade, pedir perdão a Deus dos meus pecados, reconhecer que eu não sou nada, sou um miserável. E por quarto, a impetração. O que é a impetração? É pedir a Deus. Pedir o quê? Aquilo que é necessário para a nossa salvação. E aqui que a liturgia de hoje nos fala: saber pedir e não desistir. Mas pedir o quê? Às vezes umas pessoas vêm falar bem assim para a gente: ai, padre, eu fiquei com uma revolta contra Deus. Mas por quê? Que eu estou com um monte de dívida, passando por uma situação. Aí eu joguei lá na loteria, jogo, rezo e nunca ganho. Aí eu pergunto para a pessoa: foi Deus que fez essas dívidas? Não, então. Isso é uma coisa para pedir para Deus? Não. Isso é necessário para a sua salvação? Não. Agora, se ele me respondesse sim, tudo bem, então peça isso para Deus. Mas também seja como Jesus, que rezou lá no Monte das Oliveiras: Pai, afasta-se de mim esse cálice, ou seja, a cruz. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Então, quando eu peço uma coisa para Deus, por mais que eu veja que aquilo é necessário, ao mesmo tempo eu tenho que ser humilde, porque se Deus não me quiser conceder aquilo, amém, louvado seja Ele, assim eu aceito. Então, dessa forma, nós podemos entrar na liturgia da palavra, no Evangelho, para explicar essa realidade da importância de rezar sempre e nunca desistir. Jesus conta essa famosa parábola do juiz injusto e dessa pobre viúva. Vale ressaltar que no tempo de Jesus, as viúvas, os órfãos, eram aquelas pessoas desassistidas, não tinha ninguém por ela. Então, quem estava no poder tinha, politicamente falando, tinha que resolver o problema dessas pessoas. Então, essa viúva estava sofrendo uma injustiça, ela foi lá, pediu para o juiz, e o juiz estava nem aí, porque não temia a Deus e não respeitava o homem algum. E nós podemos trazer isso para a realidade. Aquela pessoa que não teme, que não honra a Deus, não vai respeitar nenhum ser humano. Logo, se não teme a Deus, se não respeita ninguém, não vai preocupar com o bem comum. Para vocês verem que quem deve reinar no centro da nossa sociedade não são pessoas, mas sim Deus. Se Deus não é o centro, vocês podem esperar de tudo e mais um pouco que não presta. Essa mulher pediu tanto, que esse juiz parou e pensou: eu não temo a Deus, não respeito o homem algum, mas essa mulher, essa viúva, já está enchendo a minha paciência. Não aguento mais essa mulher batendo na minha porta. Vou resolver o caso dela antes que ela bate em mim, daqui a pouco, porque a insistência é tanta. E ele resolveu o caso dela. E depois, lá no versículo 6, quem está com o folheto pode ver, Jesus diz o seguinte: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Ou seja, se nós que somos maus, por insistência, fazemos aquilo que é para ser feito, imagina Deus, que é nosso Pai, que nos ama. Se nós rezarmos confiantes, se nós necessitamos daquilo, pode ser que não aconteça no nosso tempo, não aconteça da forma que nós esperávamos, mas nós não podemos desistir, temos que ter fé, temos que rezar. Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho que está passando por
dificuldade, está nas drogas, está afastado, está longe, está vivendo uma sexualidade desregrada, paz e amor, não desista de rezar, reza. Talvez você não veja o seu filho convertido, mas lá no céu você vai ver os frutos da sua oração. E Deus sabe muito bem o tempo de cada pessoa. Por isso, nunca desistir. Rezar sempre, rezar sempre. Porque a partir do momento que nós deixamos de rezar, nós perdemos o bem mais precioso que nós podemos ter, que é a fé. Por isso que lá no versículo 8, vocês podem conferir, Jesus vai dizer: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu responderia para Jesus o seguinte: depende, Jesus. Se nós rezarmos, sim, o Senhor vai encontrar fé sobre a terra. Mas se nós não rezarmos, não termos vida de oração, infelizmente o Senhor não vai encontrar fé. Que é o coração que deixa a oração de lado, aos poucos a fé vai esfriando, a fé vai morrendo. Por isso que Santo Agostinho afirmou: se a fé fraqueja, a oração perece, e o rio não pode fluir se o manancial seca. Então como que vai ter oração se nós não temos fé? E como que vai ter fé se nós não temos oração? Vamos aplicar na prática. Como que você quer ser fiel ao seu matrimônio se você não reza, não tem fé, está nem aí para os princípios da igreja, fica defendendo o que não deve lá fora? Eu sou católico até esse ponto, mas nesse eu não concordo. Vai perecer, vai perecer. Eu que sou padre, a mesma coisa. Se eu deixo de rezar, onde que eu vou parar? Eu ouvi a minha formação inteira, o Padre Paulo Ricardo falando, até hoje ele fala: deixem o sacerdócio, mas jamais deixem a oração. Por quê? Porque o padre que nunca deixar a oração, nunca vai deixar o sacerdócio. Assim também vocês. Se vocês não deixarem a oração, nunca vocês vão perder a fé, vão perder o catolicismo, o amor por Nossa Senhora, pela Igreja Católica. Jamais. E é por isso que na segunda leitura nos diz: permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. É essa a verdade da nossa fé. Então nós temos que permanecer firme. E na primeira leitura, enquanto Moisés rezava, estava lá com a vara levantada, Josué estava ganhando a batalha, mas quando ele baixava, ele perdia, até que resolveram segurar os seus braços e eles venceram a batalha. Ou seja, não basta apenas ter boa intenção, não basta apenas vir aqui e confessar. Isso é muito interessante, é o primeiro passo. Viver em estado de graça. Estar em estado de graça, fazendo uma analogia, é como se nós acendêssemos uma vela na nossa alma. Aí vem a ventania. O que vai manter essa vela acesa dentro do nosso coração? É a vida de oração. Se você não reza, na mesma hora você peca. Então não basta ter boa intenção, nós precisamos rezar, por mais difícil que seja. Algumas pessoas que fazem direção espiritual, que tem toda uma programação de oração, tem dia que vocês não vão conseguir fazer tudo aquilo, mas não deixem de fazer aquilo que é o essencial. O essencial. E aqui, para encerrar, quero contar para vocês uma história. Numa pequena cidadezinha da França, há poucos anos atrás, alguns padres redentoristas foram fazer uma missão, pregar um retiro de um final de semana, se eu não me engano. No final do retiro, o homem se apresentou diante de um dos sacerdotes e disse o seguinte: Padre, está aqui diante do Senhor o homem mais perverso da face da terra. E o padre assustou: como assim? Eu pratiquei todo tipo de pecado, todo tipo de perversão sexual. Quando eu soube desse encontro, já estava blasfemando para que esse encontro não acontecesse, já estava insultando as pessoas, já estava seduzindo as crianças para atrair desgraça mesmo sobre esse encontro. Mas, e há 3 dias atrás, eu estava escondido, esperando o momento para matar vocês, padre. Quando de repente eu senti uma força e senti vontade de participar desse encontro e não fiz isso.
E o padre perguntou para esse homem: mas você está usando algum escapulário, alguma medalha milagrosa ou outro sacramental? Ele falou: não, padre, não estou rezando nada, não estou usando nada aqui por debaixo. Aí o padre perguntou: você reza alguma Ave Maria? Aí ele se recordou: há 7 anos atrás a minha mãe faleceu, e na hora da morte ela me chamou no leito e me fez prometer uma coisa: que todos os dias eu rezaria o terço. E eu prometi para ela, e assim ele fez. Ele disse que ele nunca deixou de rezar o terço, apenas uma vez que ele estava embriagado, que chegou até o terceiro mistério e ali não aguentou mais rezar. E para ele aquela oração não servia para nada, porque ele só rezava porque havia prometido para a mãe dele, e gostava muito da mãe, e não que ele queria viver unido a Deus. E o padre respondeu: louve a oração do Santo Rosário, porque foi o Santo Rosário que converteu o seu coração. Então, para vocês verem, mesmo na dificuldade, nós não podemos deixar de rezar. Até mesmo aquelas pessoas que vivem no pecado mortal, como diz Santa Faustina, se não reza, nunca vai sair desse estado. Então nunca abandonar a oração. O interessante é que depois ele andava 13 quilômetros a pé, justamente para encontrar aquele padre e confessar os seus pecados com ele. Então a graça de Deus tudo pode. Para Deus nada é impossível, mas para isso nós temos que ter fé, como essa viúva, e jamais deixar de pedir. E como nos disse o Salmo: do Senhor que vem o meu socorro, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Rezar é um grande ato de humildade, é reconhecer tudo o que nós somos, tudo o que nós podemos ter vem de Deus. Por isso tenhamos fé e jamais deixemos de rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.